Bom dia, galerinha do quinto ano C. Vamos iniciar a nossa terça-feira e vamos para mais uma rotina de estudo. Na aula de língua portuguesa, vamos prosseguir com a nossa sequência didática, conhecendo algumas histórias da cultura afro-brasileira. Hoje faremos a atividade 2, onde vocês vão ler a biografia de Aqualtune. Quem será que foi Aqualtune? A biografia dela está na página 200 do livro Ler e Escrever, volume 2. Na aula de hoje, vocês vão conhecer algumas personalidades negras brasileiras. Mulheres e homens negros contribuíram para a construção do Brasil. São guerreiros, profissionais liberais, artistas, atletas e ativistas políticos que fizeram e fazem a diferença no nosso país. A primeira personalidade que nós temos, então, é Aqualtune, que não se sabe exatamente a data em que o ano em que ela nasceu e morreu. Aqualtune foi uma princesa e comandante militar, e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a sua biografia lá no livro e também no vídeo que a Pro vai mandar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Zumbi dos Palmares, que viveu entre 1655 a 1695, foi o líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi o símbolo da resistência dos escravos que conseguiam fugir das fazendas de Alagoas e arredores. Zumbi já nasceu no Quilombo e, portanto, livre. No entanto, numa das incursões contra o Quilombo, foi vendido para um sacerdote e assim estudou latim e português. Liderando o Quilombo dos Palmares, seu exército foi derrotado e Zumbi foi capturado e morto. Sua cabeça foi exposta em praça pública, mas seu exemplo de luta foi passado de geração em geração. A vida de Zumbi se tornou exemplo para o movimento negro atual. Dandara, que morreu em 1694 e não se sabe também o ano em que ela nasceu. Ela foi esposa de Zumbi. Os dados sobre a vida de Dandara são escassos e não há certeza se ela nasceu no Brasil ou na África. Sabe-se que ela foi a esposa de Zumbi e com ele teve 3 filhos. Além disso, participou da resistência contra o governo português, lutando ao lado das tropas que defendiam o Quilombo dos Palmares. Igualmente se opôs ao líder Ganga Zumba, quando este quis realizar um pacto com o governo português. Derrotado o exército do Quilombo dos Palmares, para não ser pega pelos soldados coloniais, Dandara preferiu suicidar-se, atirando-se num precipício. Aleijadinho, que viveu por volta de 1738 a 1814. O mestre Aleijadinho foi um escultor e arquiteto. Filho de um arquiteto português e de sua escrava, Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, foi alforriado pelo pai, ou seja, ele nasceu escravo. Cresceu num ambiente de arte e pôde receber educação formal junto aos seus meios irmãos. Teresa de Benguela. Não se sabe também o ano de seu nascimento e ela morreu em 1770. Ela foi a rainha do Quilombo de Quariterê. Foi a rainha do Quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Após a morte do companheiro, liderou a luta do Quilombo contra os soldados portugueses. Sua grande inovação foi a instituição de um parlamento no Quilombo, onde se discutiam as normas que regulavam o funcionamento do lugar.
Maria Firmina dos Reis, que viveu de 1822 a 1917, foi escritora e professora. Nascida no Maranhão, Maria Firmina dos Reis pode ser considerada uma pioneira em vários campos. Foi a primeira mulher a passar para o concurso público como professora, a fundar uma escola mista e a escrever um romance, Úrsula. Este livro anteciparia o gênero de literatura abolicionista que seria a moda com Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Luiz Gama viveu de 1830 a 1882. Nascido na Bahia de uma liberta e de um português empobrecido, Luiz Gama nasceu livre, mas foi vendido como escravo pelo pai que estava endividado. Foi para São Paulo aos 10 anos e trabalhou como escravo doméstico. Aprendeu a ler aos 17 e, nesta época, conseguiu provar junto aos tribunais que era mantido como escravo injustamente e que, portanto, deveria ser posto em liberdade. Uma vez livre, Gama passou a atuar como rábula, um advogado sem diploma que pleiteava causas específicas. No seu caso, Luiz Gama conseguiu libertar mais de 500 escravos, alegando que todo negro chegado ao Brasil após 1831 deveria ser livre, tal como dizia a Lei Feijó. Antonieta de Barros, que viveu de 1901 a 1952. Foi professora, jornalista e deputada. Natural de Santa Catarina, Antonieta de Barros foi professora e dedicou toda a sua vida ao ensino. De igual maneira, fundou jornais onde defendia ideias feministas. Na década de 30, entrou na política e foi a primeira deputada estadual negra do país e primeira deputada mulher no estado de Santa Catarina. Carolina de Jesus, que viveu de 1914 a 1977 e foi escritora. Nascida na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus frequentou a escola somente por 2 anos. Em busca de uma vida melhor, foi para São Paulo, onde viveu na favela de Canindé e sustentava os 3 filhos vendendo papel e ferro. Na década de 60, a favela seria deslocada por conta da especulação imobiliária e Carolina narra o cotidiano do lugar num diário. Ali conta as mazelas e a luta pela sobrevivência, numa linguagem crua, mas poética. O jornalista Audálio Dantas, da Folha da Noite, que cobria a ação do governo, ajuda Carolina a publicar suas anotações. O livro seria lançado com o título Quarto de Despejo. A publicação torna-se um sucesso imediato e é traduzido para 29 idiomas. Esses são apenas alguns de vários homens e mulheres negros que fizeram e fazem história no nosso Brasil. Muitos tiveram histórias de luta, de resistência e, através dos seus dons, das suas habilidades, foram construindo então uma identidade dentro do nosso país, seja no campo político, no campo artístico, seja como professor, músico e outros tantos tipos de profissões de destaque dentro do nosso país. Vamos então à atividade 2. Na aula anterior, lemos o conto Oxóssi. Nessa aula, vamos conhecer a biografia da princesa africana Aqualtune. O que significa uma biografia, galerinha? É a escrita sobre a história de alguma pessoa. Bio vem de vida, grafia escrita. Vocês já ouviram falar nessa princesa?
Leiam com atenção a biografia de Aqualtune. Pensem aí nas histórias de outras princesas que vocês conhecem e veja se a história de Aqualtune tem a ver com as de outras princesas ou se a história dela é diferente. Vamos lá? Uma boa leitura a todos. Após lerem a biografia de Aqualtune, pesquisem mais informações sobre a vida da princesa africana e registrem no livro. Tirem foto e enviem a atividade para a professora. Matemática. Apostila Aprender Sempre, volume 3. Sequência didática 2, Desvendando os segredos da matemática. Hoje nós faremos a atividade da aula 3, Investigando resultados. A atividade está nas páginas 27 e 28 da apostila. Descobrindo a idade. Gabriel e Natália estavam brincando com desafios matemáticos. Leia o diálogo a seguir e encontre a idade de Gabriel. Vou escrever um desafio para você. Qual desafio? Colocarei algumas operações e quero ver você descobrir minha idade. Pode escrever. Gosto muito de desafios matemáticos. Para descobrir a minha idade, você precisa encontrar o valor desconhecido da expressão 35 menos algum número é igual a 15 mais 8. Essa é fácil. E aí, galerinha do quinto ano C, vocês também acham fácil? Então, vamos lá, pensem, coloquem aí a cabecinha para funcionar e descubram a idade do Gabriel. Então, vamos prestar atenção nas informações que este desafio nos traz. Ele diz que 35 menos algum número aí é igual a 15 mais 8. Então, vamos lá. Quanto que é 15 mais 8, galerinha? 15 mais 8 é igual a 23. Então, 35 menos qual número vai dar 23? Descobrindo qual é esse número, vocês vão descobrir a idade do Gabriel. Vamos lá para mais alguns desafios para vocês descobrirem. Pensei em um número. Somei 7 e o resultado foi 15. Em que número pensei? Pensei em um número. Subtraí 12 e o resultado foi 25. Em que número pensei? Pensei em um número. Dividi por 7 e o resultado foi 2. Em que número eu pensei, galerinha? Pensei em um número, multipliquei por 4 e o resultado foi 28. Em que número pensei? Uma dica para resolver esses desafios é: lembra sempre da relação que a Pro diz que existe entre a adição e a subtração e a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá, galerinha? Pensem aí nesses desafios, registrem no caderno, tirem foto e mandem suas respostas para a Pro lá no meu WhatsApp. Atividade 2. Descobrindo o caminho. Ajude Sara a encontrar o seu cãozinho. Ela só pode seguir pelo caminho em que as divisões são equivalentes, ou seja, tenham o mesmo resultado. Pinte o caminho que Sara precisa percorrer para chegar até o seu cãozinho.
Então, o primeiro passo que vocês devem fazer é realizar aí as divisões para ver quais são equivalentes, ou seja, quais divisões têm o mesmo resultado para que você descubra o caminho até o cachorro.